Kati, então, uma pergunta que eles fazem muito, que inclusive veio muito naquela caixinha que eu abri, Sim. né, sobre as perguntas, é sobre o processo de transformação do nosso corpo, né? O que o nosso corpo está recebendo dessas novas energias, como isso acontece, né? E se você pudesse trazer o seu olhar, que é tão bonito. Sim. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa avaliar é que nós precisamos nos reconhecer como espírito. Então, o Sim, nosso corpo, ele é um instrumento para estarmos aqui. Então, é a casa onde a gente habita. Então, nós, como espíritos, habitamos esse corpo. Então, esse corpo depende inteiramente dessa conexão com o nosso espírito. É através disso que ele se alimenta. É através disso que a gente mantém esse corpo saudável. E com esses novos fluxos, essas novas energias e todas essas bênçãos que a gente tem recebendo, a gente está tendo a capacidade de trazer essa energia com mais força para cá. Então, por muito tempo, a gente viveu e trabalhou só com as energias terrenas, com as energias que a gente conseguia produzir aqui. E a nossa conexão, ela era muito mais, não é difícil, mas ela demorava muito mais tempo, precisava muito mais esforço, você precisava estar com o corpo, digamos, muito mais limpo para você ter contato com essas energias. Agora é muito mais fácil. Mesmo que o nosso corpo esteja numa energia mais densa, a gente consegue ter contato com essas energias espirituais mais elevadas. E nesses momentos de portais, isso se torna muito mais intenso. É como se todos os canais e os fluxos estivessem abertos. Então, aquilo que você intenciona é o que vem para você. Então, nesse momento, a gente precisa ter muita observação e clareza e cuidado do que a gente está emanando, porque é isso que vai fazer o retorno. Tudo sempre parte da gente. Então, nós, como espíritos, estamos em contato com esse corpo e esse corpo obedece totalmente a gente. O comando é nosso e o comando vem através do que a gente emite, através do cardíaco, através do nosso pensamento. A gente se sintoniza a uma fonte de energia. Então, a gente pode ter a melhor da intenção. Se a gente não estiver emitindo a frequência correta, o que a gente vai receber não é o que está na nossa intenção. Então, é esse caminho que acontece. A gente vive com essa troca o tempo todo, inteiramente, todos os minutos da nossa vida. E ali desencadeia a nossa saúde, a nossa força ou a nossa doença, né? Também a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem contato com essas energias, o nosso corpo precisa se aprimorar. Então, ele passa por processos de libertação. Às vezes, o nosso espírito já está preparado para um nível de frequência mais alto e que a gente precisa trazer para cá e auxiliar esse corpo nesse processo. sim. E como, né, Kati, quanto isso tá intenso, né? O quanto a gente tá tendo que olhar e tomar esse cuidado, né? Tanto em ouvir-se, né? Tanto em ouvir-se, porque o corpo ele tem uma sabedoria que nos conta a todo tempo qual é o caminho que ele precisa, né? Como mudar alguns hábitos, melhorar a nossa relação, né, com o corpo especificamente. Até porque eu percebo muito, por exemplo, quando eu ancoro muita energia, né, quando eu trago muita energia, o quanto é importante, por exemplo, ir sair e dar uma caminhada. Mover o corpo quando a gente faz um ancoramento alto, sabe? Quando há um movimento, a gente fica pensando, eu tô cansada, preciso descansar, né? Mas, na verdade, não é descansar na inércia. Quando a gente movimenta, quando a gente traz aquele olhar daquilo que o nosso corpo precisa, muitas vezes é o caminho que ele precisa para equalizar essas frequências, não é verdade? Isso mesmo. E a partir do momento que a gente se reconhece como espírito, nós temos a livre escolha de escolher o corpo que você quer viver. E a escolha de cuidar do teu corpo é tua. Sim. Então, a gente molda esse corpo de acordo com as nossas escolhas, mesmo que não sendo totalmente conscientes.
né? Então, a escolha da tua alimentação, da tua atividade física, de você ter um pouco de exposição solar para trazer essa energia, né? Dos teus hábitos de vida, das pessoas que você se relaciona, tudo isso vem através do corpo. E a gente faz a vida aqui, né? Então, a gente é um espírito vivendo aqui, utilizando o corpo para viver esse momento aqui. E é através dele que a gente se relaciona com tudo, né? E essa conexão com o corpo que vai fazer vai trazer a grande transformação que a gente quer também no espírito. É através dessa experiência aqui, se relacionando com as outras pessoas e principalmente nos relacionando com nós mesmos. Porque o caminho ele começa com essa conexão com a gente. Então, o primeiro passo para a transformação do teu corpo é a tua real conexão com você como espírito, com você com o teu corpo, com você com a tua mente, por você com completo. A gente não consegue fazer nada com uma parte só. Exatamente. A gente precisa ter essa interação e você vai desenvolver isso através desse trabalho interno. Através quando, a partir do momento que a gente senta para olhar para a gente realmente começa esse processo da transformação do corpo. Sim, com certeza. E eu falo sempre do conceito da tríade, né? Que é a gente ouvir-se, né? A gente ouvir essa consciência inata, que é essa consciência que a gente carrega, né? Da experiência de vida. A mente, quando ela está no lugar dela, né? E o espírito que se manifesta a partir dessas duas partes integradas, né? Então, eu digo sempre que a consciência inata, né? O corpo, em alinhamento com a nossa mente, eles dão a estrutura para que o espírito se manifeste. Então, o que acontece é que muitas pessoas adentram o mundo espiritual e quando a gente começa a vivenciar o mundo espiritual, ele é muito bonito, né? Ele é um mundo muito bonito. Então, ele é um mundo, assim, extraordinário, onde você pode ser quem você é, mas nem todos os momentos consegue perceber que a gente não consegue viver só nessa parte. Que existe uma vida prática. E muitas vezes eu percebo isso em muitas pessoas. Meu Deus, eu comecei meu despertar espiritual, mas assim, parece que eu não consigo mais viver nesse mundo. Só que esse é o desafio. O desafio é trazer o espírito em corpo, não é isso, Kati? Esse é o desafio de viver aqui, né? E nós somos espírito o tempo inteiro. Então, quando a gente tem essa clareza e tem essa conexão, a gente consegue trazer isso nas pequenas coisas do dia a dia. E o nosso corpo, ele é formado pelo nosso DNA físico, que foi desencadeado por uma inteligência espiritual. Então, como que funciona isso? Quando a gente vem lá para a barriga do papai e da mamãe, a gente já tem uma força espiritual regendo como vai ser esse corpo. Se ele vai precisar vir com algum tipo de limitação para que a gente tenha algum aprendizado, né? Ou se a gente vai, por merecimento, já ter um corpo saudável, que isso é uma grande bênção e a primeira bênção que a gente precisa agradecer é ter nascido com um corpo saudável. E quem tem alguma limitação, saber que isso foi um pedido do seu espírito para que você pudesse ter um aprendizado. Então, isso também é uma bênção, porque é uma chance de um aprendizado gigante, né? Sim. Então, a gente para de olhar para o corpo como algo inerte, mas a gente vê uma matéria divina na formação desse corpo. E essa conexão do divino com as nossas células, ela acontece diariamente. E como que a gente faz para vincular isso, né? Então, assim, eu tenho algum problema de saúde e eu quero entrar num caminho de cura, eu já estou num caminho espiritual. Como é que eu faço para trazer essa saúde para o meu corpo? Me conectando com as minhas células. Então, em meditação, converse com o seu corpo. Escute o seu corpo, ele fala com a gente e ele mostra muitos caminhos de cura, desde uma terapia que você precisa procurar, uma mudança na tua alimentação ou uma mudança de um estado interno. Porque as nossas doenças, elas são causadas pelos desequilíbrios energéticos. Então, a gente tem fluxos energéticos pelo corpo, que é a manifestação do nosso espírito.
Então, a gente tem o corpo físico, a gente traz a manifestação do espírito, e esse espírito, ele tem um fluxo de energia, através dos chakras, através dos meridianos. Então, nosso corpo, ele flui em energia, como qualquer outra coisa. Quando a gente passa por algum processo, ou quando a gente tem uma energia que a gente não percebe, um medo, uma raiva, um incômodo com alguém da família, um incômodo com alguém com você, a gente começa a bloquear algum desses canais de energia. E isso tudo é subconsciente. É uma forma de energia que a gente produz, que vai se manifestar no corpo através de uma doença. E ela pode vir pelo mal-estar, por uma dor, por uma doença física. No momento que isso acontece, há um momento de parar e entender o que eu não consegui sentir. E é esse momento muito importante de você conectar com o teu corpo, né? Me mostra o que eu não vi, o que eu não senti. E muitas vezes a gente também tem que estar preparado para liberar essa dor. Porque nem sempre a gente está preparado e nem sempre a gente quer liberar essa dor. Porque esse fluxo de energia, o que envolve tudo isso, é muito grandioso. Mas o caminho primeiro, o caminho primordial é essa conexão básica com você. E uma coisa que eu sempre falo, não adianta a gente querer conectar só no momento que está doente. A gente precisa fazer esse caminho todos os dias para que você já saiba esse caminho. E no momento que você precisa, você já tem esse caminho de conexão com você, né? Eu lembro de uma história, Kati, muito interessante, que uma pessoa passava por um processo de saúde que não era algo tão complicado, mas que na medicina tradicional eles não estavam encontrando solução. Eles não estavam encontrando saída, assim, né? Então, ela ia em vários médicos, fazia vários exames e ninguém conseguia detectar o porquê que ela estava tendo aquele problema em si, né? E o que aconteceu foi que quando ela começou a fazer esse caminho de conversa com as células que você está falando, ela começou a fazer esse caminho de conversar com as células, de entender o que estava acontecendo dentro dela. Ela percebeu que ela tinha um ganho secundário com aquilo. E o ganho secundário é ter a atenção da mãe. Porque aquele problema sem solução levava ela ao colo da mãe. A mãe, que não dava muita atenção a ela, né? Talvez por uma vida muito prática. No momento em que veio aquela grande complicação, né? Ela tinha esse ganho secundário, que era a atenção da mãe. No dia em que ela conseguiu perceber esse ganho, ela chorou muito. E começou a fazer um exercício com a energia da Mãe Maria, sentindo a mãe dela, sentindo o colo da Mãe Maria, recebendo esse colo espiritual. E, gente, no final daquela semana, ela não tinha mais nenhum sintoma. Olha que essas histórias, elas são testemunhos muito bonitos, assim, né? Muito bonitos de quanto o nosso corpo é inteligente e o quanto a gente, por mais que a gente tenha ido para o caminho da doença, a gente encontra um caminho curativo. O nosso corpo sabe o caminho da cura, né? E é muito bonito isso, gente. Muito, muito bonito. Essa história eu lembro que ela me tocou muito profundamente, assim. Me levou a pensar muitas coisas, né? E quantas histórias tão bonitas como essa, né? Essa é só uma. Mas de quando a gente consegue realmente olhar para aquilo que está acontecendo dentro de nós. Quantos milagres acontecem, não apenas em nosso corpo, mas na nossa vida, né? E na verdade, Vani, tudo isso tem um motivo maior. Então, essa história que você contou, provavelmente ela estava precisando desenvolver esse amor próprio e entender que ela não precisa do amor da mãe, da mãe Exatamente. física. O amor já parte dela. E a partir dali, às vezes, a relação dela com a mãe já muda. E ela começa a receber esse amor completamente de outra maneira. Porque existem várias formas da gente demonstrar amor aqui. E não é só com carinho, não é só com palavras amorosas. Às vezes uma presença, um olhar. E às vezes a mãe dizer assim, ó, não, nesse momento você precisa seguir sozinha, é a melhor forma de amor. Porque ela tá te devolvendo o teu poder. Então, esse caminho com o corpo, de você realmente parar de verdade e olhar para você,
é uma sabedoria muito grande de uma autocura. E é isso, na verdade, que a gente veio fazer. Nós estamos aqui para aprender esse caminho do poder e da cura, né? E a gente consegue isso através da conexão com o nosso espírito, com o nosso corpo e manifestando essa força aqui. Como que a gente faz isso? Parando para nos ouvir. Então, tudo que a gente faz de meditação, tratamento com Shambhala, de qualquer outra cura, de uma terapia quando você procura um terapeuta, de uma aplicação de Reiki, é tornar você como espírito e corpo mais conectados e ter um corpo mais saudável para que você encontre seu caminho de cura. Então, a cura pessoal, o que a gente precisa manifestar na nossa vida é o encontro com nós mesmos. E a única pessoa que pode fazer isso é a gente. Não existe outra maneira. Não vai ser um grande mestre que vai vir nos falar o que fazer. É só com essa conexão interna. Então, quanto mais a gente trabalha isso, quanto mais a gente trabalha essa conexão com nós mesmos, mais a gente consegue encontrar esse caminho de cura para as doenças. E a partir do momento que a gente consegue liberar essas energias, então essas energias que eu falei, de dor, de sofrimento, de dúvida, que são naturais, que a gente tem aqui, todos nós temos esses questionamentos, a gente armazena isso nas nossas células físicas. A partir do momento que você leva a tua consciência para esse lugar, essa energia é transmutada. Pelo simples fato de você sentar, você parar e você te olhar e falar assim, ó, eu estou vendo isso. Me mostre o que eu preciso fazer. Às vezes a resposta vem com uma sensação. Às vezes, na maioria das vezes, esse primeiro momento, essa dor, esse desconforto, ele vai aumentar. Então, se isso acontecer com você, você está no caminho certo. Então, por exemplo, eu tive uma dor de cabeça. Eu sento para me conectar com essa dor e para entender de onde que veio essa energia. Se é uma coisa minha, se é uma coisa externa. Quando você se conecta com isso, essa dor aumenta. O teu corpo está dizendo assim, ó, você chegou ali, tá tudo certo. Então, por isso que às vezes no começo desse processo de cura, a doença ela aumenta. Porque você está se conectando com ela para depois essa energia ser transmutada e essa energia ser liberada. Então, tem processos de doença que a gente consegue liberar simplesmente com essa conexão. E tem outros processos que a gente vai precisar auxiliar. Terapias com tratamento do corpo físico, com tratamento convencional. Então, assim, nunca deixe de procurar o seu médico. Esse tratamento ele precisa ser realizado em conjunto. Né? Então, às vezes, um medicamento alopático, ele também vai te ajudar nesse momento, junto com esse olhar espiritual, para que você tenha a liberação dessa energia. A gente não faz isso sozinho. Com certeza. Eu sempre falo isso, que é o caminho do meio, né? E que a gente não pode negligenciar partes nossas, né? E que quando chegou no corpo e que a gente precisa da alopatia, precisa e pronto, né? E ali, daquela forma, o nosso corpo vai encontrar o caminho curativo. Complemento com o ensinamento de Bhagavan, quando você diz, né? Quando a gente começa a olhar, pronto. Quando a gente simplesmente reconhece e a gente chega no ponto, a liberação acontece. O Bhagavan fala, ver é ser livre, né? Em todos os âmbitos. Não apenas nesse, mas quando a gente se torna, que a gente acessa, que a gente vê o que precisa ser visto. Pronto, o processo já começou, a cura já começou ali naquele espaço. Teve uma pessoa, não me lembro o nome, que perguntou sobre a pessoa estar acima do peso. De que forma que ela pode conversar com as células e com o corpo dela, estando acima do peso, né? Para que o corpo encontre um caminho saudável. Quando a gente quer manifestar alguma coisa no corpo, o primeiro passo é o sentir. Então, quando eu quero emagrecer ou quando eu tenho qualquer outro tipo de questão física, uma hipertensão, uma diabetes, uma dor de cabeça recorrente, uma cólica menstrual, qualquer coisa em relação ao físico, o primeiro passo é como você se sente em relação a isso. Comece a ter essa autoobservação. E a partir do momento que você realmente se sentir magra, as tuas células começam a agir a teu favor.
né? Então, esse caminho, ele não vai acontecer se a gente não tiver o start inicial de olhar com clareza para o que levou a isso. Então, se o corpo está manifestando um sobrepeso, eu me alimentei de uma forma incorreta. Mas o que me levou a essa alimentação de uma forma incorreta? Isso é uma coisa muito individual, não existe um caminho só. Cada pessoa é única e cada pessoa tem um motivo único. Onde está essa falta? Por que eu precisei olhar para a comida para me nutrir da comida? Então, onde está faltando essa nutrição? Qual é a nutrição que está faltando? Pode ser um amor próprio? Pode, mas às vezes pode ser qualquer outra coisa. Então, não existe uma fonte única. Claro que a questão de olhar para si, fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, né? Procurar um profissional que te ajude nesse processo. Isso é o básico. Mas o que você vai fazer? Você vai se conectar com você e vai dizer, meu corpo, eu estou pronta para emagrecer. Me mostre esse caminho e vamos fazer isso juntos, né? E você vai desenvolvendo isso no teu dia a dia. Um ponto que eu acho bem importante para a gente sempre estar atento é o momento de acordar de manhã. Então, leva essa pergunta para a noite, faz a tua conexão espiritual, que pode ser simples, uma oração. Te conecta contigo, com o teu eu superior, com os teus mentores e pede para eles te orientarem. Na hora que você acorda, naquele momento que você despertou, mantenha os olhos fechados e observe essa energia que vem para você. É uma sensação muito grande. Não acorde assim de supetão. É um momento que a gente recebe as maiores inspirações. Verdade. No começo vem as sensações e parece que naquele momento você tem a resposta que você sempre procurou. Às vezes você pode escutar uma voz, você pode ter uma imagem, ou naqueles primeiros momentos de manhã você pode vir alguém te falar alguma coisa e ali você tem uma resposta para começar esse caminho com a cura. Mas a cura sempre começa com a conexão verdadeira com você. E isso exige da gente também aquele olhar profundo, onde a gente olha muitas vezes para partes da gente que a gente não quer olhar, mas que a gente tem. E que ali naquele momento a gente abre a cortina e diz assim, eu tô aqui. É esse ponto onde você assume teu poder e você diz, não, se eu trouxe o meu corpo até esse ponto, se eu engordei, eu também sou capaz de fazer ele emagrecer. Então vamos juntos desenvolver esse processo. Então, essa intenção consciente, essa força interna que vem dentro de você, as tuas células sentem isso, é uma vibração que você se alinha com essa vibração. Não adianta você ter só a intenção, você tem que ter daqui, ó, esse poder próprio, essa intenção consciente que te leva para esse local, desse caminho, desse processo de cura. E daí acontecem várias coisas que você pensa, poxa, eu nunca pensei que essa doença estaria me mostrando isso, porque o corpo é mágico, ele é sábio, ele tem uma inteligência muito grande e qualquer coisa que ele manifesta, ele está ao nosso servir. Então, ele vai manifestar aquilo que for importante para a gente olhar. Ele não vai pensar assim, ó, ah, eu não quero ficar doente. Não, se for preciso, ele vai ficar doente para que a gente pare e olhe para o corpo de uma maneira mais completa. Então, quando a gente vai fazer esse tratamento, sempre essa busca dessa energia é o que realmente vai trazer a cura. Quando a gente fica só no físico, a gente vai ter uma cura de um aspecto de uma dor, de uma melhora de uma doença, mas essa energia ela vai voltar e ela vai se manifestar de uma outra maneira para que você tenha uma nova oportunidade. Que lindo, Kati. Complementando só com um detalhe, eu falo muito e repito, né? Que tudo começa em uma decisão. E parece uma coisa muito simples, mas não é. Porque em muitos momentos a gente está seguindo o fluxo, mas a gente lá internamente, a gente ainda não decidiu fazer por nós. Em muitos momentos a gente, ah não, eu quero emagrecer. Daí eu vou começar, mas assim, você se perguntou se você realmente decidiu? Se lá dentro de você, você realmente está disposto a olhar para isso? Porque às vezes a gente vai, né? Não, só mudar a alimentação aqui já está tudo certo. Mas tem algo mais profundo que te leva. Então, quando a gente começa a fazer esse caminho e que a gente toma a decisão,
a decisão faz toda a diferença. Porque quando você decide, o teu sistema todo começa a te levar àquele desfecho. E pode parecer simples, mas não é nada simples. Algo dentro da gente começa a mudar. É muito bonito isso. E muitas vezes a gente não toma decisão. É assim, ó. Ai, Kátia, olha só. Eu quero emagrecer. Você pode fazer isso por mim? Não, né? Ela, como médica, ela poderia me passar. Olha, faça isso, faça aquilo. Mas só quem pode fazer sou eu. Aí a gente vai meio empurrando com a barriga e dá certo? Não dá. Você pode emagrecer um pouquinho aqui, daqui a um pouquinho você ganha de novo. Por quê? Porque você não tomou decisão. Não é verdade? Tô falando com o exemplo de emagrecer, mas tem outras, né? Outras coisas, assim. Que muitas vezes a gente quer, mas a gente não está disposto ainda. A gente não está comprometido. Então, olhar, né? Quando a gente vai lá para as células, quando a gente realmente quer saber o que está acontecendo dentro da gente, algo já muda instantaneamente. E é muito bonito, né? Você é o dono do seu corpo. Então, o seu corpo obedece a você. Então, essa decisão interna é o primeiro passo. Não adianta as outras pessoas quererem por você. É você que precisa fazer e encontrar esse caminho. Quando Jesus esteve aqui, ele tem uma frase dele que é inteiramente isso. Quando ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Então, o seu corpo manifesta aqui a sua verdade. Então, quando a gente quer criar o corpo, que a gente quer morar aqui, nossa morada, que é o nosso corpo, o primeiro ponto é encontrar a tua verdade. E talvez a tua verdade não seja a mesma que a minha. Por isso que eu não posso, você não pode seguir o mesmo caminho que eu. Eu posso te dar um exemplo de como eu fiz. Mas cada pessoa tem a sua verdade, a sua consciência e o seu mundo interior que é gigante. E é esse encontro que faz a manifestação de tudo. Tanto no corpo físico, como na abundância, como em qualquer coisa na nossa vida. E esse é o maior poder. E é isso que a gente está fazendo agora. Está se reconectando com o nosso poder verdadeiro e através de todos os âmbitos da nossa vida manifestando isso aqui. Deixando uma era de raiva, de medo, de incerteza, de tristeza para viver o amor, a abundância, a união, o compartilhamento. E a gente faz isso primeiro através da gente. Então, para ter bons relacionamentos, para ter um bom trabalho, para ter um bom corpo, primeiro eu preciso ter uma boa relação comigo mesmo. Para daí depois disso manifestar isso na minha vida. Que lindo, e esse caminho ele é muito delicado, ele é muito sutil, ele mexe com coisas que mexem internamente com a gente. Então, cada um no seu ritmo, né? Todos nós estamos aqui juntos, um para apoiar o outro, cada um com a sua sabedoria. Todos temos uma sabedoria interna muito grande. Quando a gente deixa isso aflorar, a gente se complementa. É nisso que a gente se ajuda, um complementando o outro para encontrarmos esse caminho da autocura. Que lindo, Kati. Meu Deus, que inspiração, né? E exatamente o que a Kati falou, que é o conceito do novo humano, né? Todo mundo já ouviu falar desse termo, o novo humano? Sim. São todas as nossas partes integradas, mas não algo que vem. Não, olha só, vai acontecer. A gente já traz. Só que a gente está reativando essas partes, a gente está unificando, né? Então é um caminho muito bonito de unificação, né? De olhar para as nossas partes, de olhar também para as sombras internas que a gente carrega para que a luz ancore. Porque as duas, em perfeito equilíbrio, é que fazem, né, a grande história acontecer, com a força necessária para o mundo, mas também com o espírito manifestado em sabedoria. Então, meu, Kati, você dá shows, você é maravilhosa no seu, na forma e na simplicidade que você traz. E nesse processo todo, a gente precisa ter muita compaixão com nós mesmos. Porque a gente tem uma ânsia de estar bem. Mas vai com calma com você. Se você fizer um pouquinho assim a cada dia, se dedicar um pouquinho assim a cada dia, você vai ter grandes resultados. Então, tenha compaixão com você, se olhe com amor nesse processo todo. E entenda que é só a gente que pode fazer isso por nós.
né? Sim. Como que a gente vai exigir que os outros amem a gente se a gente às vezes não desenvolve essa compaixão e esse amor próprio de te pegar na mão e dizer assim, eu tô junto contigo, nós vamos fazer isso juntos. Exatamente. Gratidão, minha irmã do coração, te amo muito e nem Gratidão. preciso dizer o quanto eu honro poder estar com você, ter você, não apenas aqui na live, mas na minha vida, da minha família. Honro muito sua família, honro muito o seu trabalho, a sua forma de manifestar sua luz no mundo. Te amo muito, tá? Gratidão, amada. Esse amor é recíproco. Muita honra por estar aqui, por esse convite. Um beijo no coração de todos e que todos possam brilhar a sua luz para o mundo. Gratidão, amor. Beijo, gente. Amo vocês.